Eu gostaria de começar esta intervenção pelas últimas palavras do Sr. Presidente da Câmara, quando disse que o importante era fazer a obra, no fim remover a grua e depois colocar pessoas no centro histórico. Justamente para sinalizar que a grua em si própria não é um fim, aquilo que é o fim é a revitalização social, económica, também ambiental dos nossos centros históricos, portanto trazer pessoas para aqui. E mais do que isso, sinalizar também o facto de essa estratégia de revitalização e regeneração urbanas é uma estratégia que é dos municípios, é dos autarcas, legitimamente, e que ao Estado compete uma missão que eu acho importante, mas que eu designaria por mera missão de desenhar instrumentos legais, instrumentos de apoio financeiro, para que quem está no terreno e com legitimidade própria possa então avançar com essas operações, repito, de regeneração social, de regeneração ambiental e de regeneração económica dos nossos centros históricos. Portanto, o que interessa é trazer pessoas, trazer atividades e eliminar patologias sociais e, de facto, repito, regenerar e revitalizar. E dito isto, eu gostava de ter também uma palavra dirigida àquilo que é o setor da construção, ou neste caso da reabilitação, para dizer que, de facto, as dificuldades que passaram e porque passaram nos últimos anos, dificuldades grandes, como sabemos, que motivaram e promoveram, empurraram o setor para um reajustamento muito importante, que teve, como sabemos, repercussões ao nível do investimento, ao nível do emprego no setor da construção e também ao nível do acesso à habitação por parte das pessoas. Quando aqui há uns meses atrás nós apresentámos a estratégia do Governo para a área da reabilitação e da regeneração urbanas, eu bem me recordo que sempre uns velhos do Restelo dizem que ora aí está mais um Governo que vai dar mais dinheiro à construção, vai dar mais dinheiro ao imobiliário e vai começar a esburacar as nossas cidades nos respectivos centros históricos para reabilitar. Mais uma vez, eu acho que há pessoas que continuam a confundir despesa com investimento e a confundir meras operações de cosmética com operações de profundo interesse público, social, económico e ambiental, que é aquilo que estamos aqui a procurar fazer e que, pela visita que fizemos há pouco, com certeza que está a ser procurado e perseguido no caso de Coimbra. Aqueles que duvidam sobre a necessidade da reabilitação, de facto, lamento dizer, mas a realidade parece roubar-lhes argumentos. Nós vimos nos slides apresentados pelo Sr. Arquiteto Vítor Reis há pouco que, de facto, nós temos um parque habitacional instalado que ultrapassa em 50% o número de famílias que temos no país, portanto, algo que é de 4 para 6 milhões e, portanto, algo me diz, temos aqui uma espécie de capacidade ociosa que não podemos generalizar, porque com certeza que há áreas do nosso país e das nossas cidades onde é ainda necessária a construção nova, mas há muitas áreas onde, de facto, o desequilíbrio entre aquilo que existe, o parque habitacional existente e aquilo que é necessário é grande. O que significa que temos é que reconverter, temos que reabilitar e temos que reequilibrar aqueles gráficos muito bem mostrados, de tal forma que possamos ter um maior investimento na reabilitação do que na construção, seguindo, como foi dito, aquilo que é uma tendência internacional, não é? Aqueles que acham sempre que nós parece que estamos do lado errado da história e que gostam de dar os exemplos, enfim, considerados mais avançados por essa Europa fora, para esses eu gostava de dar e gosto de dar o exemplo da Alemanha, que não há muitos anos atrás, em 2006, lançou um gigante programa de reabilitação urbana orientado para a eficiência energética, onde colocou no terreno 1 bilhão de euros e permitiu, com isso, manter 300 mil postos de trabalho. E, portanto, com certeza que a reabilitação significa, até a minha opinião, estar do lado certo do vento e estar do lado certo da história e corresponde, objetivamente, a uma necessidade do país. E, portanto, é justamente por essa razão é que o Governo procurou fazer aqui, criar aqui um conjunto de instrumentos, como digo, naquilo que é a sua missão enquanto Governo, que depois deve ser, como digo, desdobrado nas ações locais e nas estratégias locais e legitimamente locais, mas um conjunto de instrumentos que, de alguma forma, pretendem criar, desde logo, aquilo que é a nossa maior escassez, são instrumentos de natureza financeira que permitam apoiar, suportar, financiar a reabilitação. Eu gostava de recordar aqui, ou de elencar aqui, alguns desses instrumentos. E começar por dizer que, para efeitos da reabilitação no sentido mais lato, isto é,
reabilitar espaço público, reabilitar edifícios de habitação social, reabilitar edifícios públicos e reabilitar também edifícios privados, os municípios, os ditos municípios de primeira ordem em Portugal, tal como estão classificados, eu não vou entrar naturalmente no mérito dessa classificação nesta ocasião, desenvolveram aquilo que são, elaboraram aquilo que são os seus PEDUs, os seus planos estratégicos de desenvolvimento urbano e, em cima desses PEDUs, que incluem basicamente 3 componentes, a componente da mobilidade sustentável, a componente da reabilitação urbana e a componente da recuperação de comunidades desfavorecidas, que inclui também reabilitação urbana, sobretudo orientada para bairros sociais. E, portanto, esse conjunto de instrumentos de plano de desenvolvimento estratégico dos tais municípios corresponde a uma grande caixa, uma grande linha de financiamento do programa Portugal 2020, através dos respectivos programas operacionais regionais e que, no caso português, corresponde mais ou menos a 784 milhões de euros para todo o país, dos quais cerca de 276 milhões de euros são para a região centro. Se sobre esses 784 milhões de euros somarmos ainda o programa para apoiar a reabilitação urbana, aquilo que se chama os PAMUs, os planos de ação, planos de ação para a reabilitação urbana, que estão também a ser desenvolvidos para o resto dos municípios do país que não são de primeira linha ou que não foram classificados como de primeira ordem, então estamos a somar um pouco mais de 190 milhões de euros e, portanto, tudo somado, estaremos aqui na presença de perto de 950 mil milhões de euros apenas para os instrumentos de desenvolvimento urbano, que estão contratualizados já e que estão disponibilizados para serem, de facto, utilizados por parte dos municípios. Além disso, desse grande instrumento, os PEDUs e os PAGUs, como digo, financiados pelo programa Portugal 2020 e pelos programas operacionais regionais, há também uma outra linha de financiamento que nós designamos por IFRU e que toma também instrumento financeiro para a reabilitação e regeneração urbanas. Toma também parte dos fundos que estavam previstos para os PEDUs, uma pequena parte. Sobre isso acrescenta um empréstimo do Banco Europeu de Investimento e também do SED, e sobre isso está agora, enfim, já em Conselho de Ministros essa tomada de decisão, vai, através de um concurso internacional, colocar este programa através de concurso a instituições financeiras de retalho, portanto intermediários financeiros, que têm o compromisso de dobrar esse financiamento, o que permitirá também colocar nos próximos anos no terreno, aí orientado para proprietários privados, mais ou menos também entre 800 e 900 milhões de euros, portanto que somam aos anteriores. Além disso, saberão, porque tem sido público, que o Estado português tomou a decisão de desenvolver ou de criar um Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que se destina a colocar num fundo, enfim, como a palavra indica, edifícios públicos, edifícios do Estado Central, edifícios das autarquias e também do terceiro setor, tipicamente das misericórdias. Portanto, a ideia é de ser colocados nesse fundo um conjunto de edifícios e utilizando verbas que podem ser de diferentes fontes, mas que têm, enfim, uma origem bem identificada, que é o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, realizar a respectiva reabilitação e colocar no mercado de arrendamento com o compromisso de que pelo menos 60% dos metros quadrados reabilitados terão uma renda condicionada, num esquema de resto com algumas parecenças com aquilo que temos agora aqui do reabilitar para arrendar. Estima-se também que no total, num prazo, num horizonte de 10 anos, que este Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, entre edifícios colocados no fundo e montantes, portanto, verbas para a respectiva reabilitação, possa também mobilizar cerca de 1.400 milhões de euros num horizonte de 10 anos. O programa atrasou um pouquinho, vai ser gerido pela Fundestam, que é uma sociedade gestora de fundos imobiliários do Estado, detida a 100% do Estado. Recentemente fizemos já a seleção para reconfigurar a administração desse fundo, dessa sociedade gestora de fundos e, portanto, temos agora usado todos os instrumentos certos para avançar com o fundo, para colocar da CMVM aquilo que é o regulamento do fundo, que de resto já está desenvolvido e, portanto, já está em versão bastante avançada. Depois, também orientado, agora neste caso, para a eficiência energética na reabilitação, o Estado português candidatou também ao programa Juncker, uma operação de cerca de 200 milhões de euros, financiado pelo programa Juncker, como saberão, é o Banco Europeu de Investimento, e que pretende também
financiar a privados operações, normalmente operações de mais pequena escala, mas apenas para a reabilitação, para a eficiência energética. Eficiência energética, estamos a falar de reabilitar caixilharias, telhados, portanto, o envelope dos edifícios e também equipamentos orientados para a reabilitação, para a eficiência energética, perdão. Enfim, por fim, no âmbito dos instrumentos financeiros, aquele que acabámos, ou cuja apresentação acabámos de ter aqui, que é o reabilitar para arrendar, que é uma das propostas, enfim, que tem tido mais sucesso no terreno, que me parece ter um desenho muito equilibrado e que podemos discutir face àquilo que o mercado oferece hoje. A taxa de juros é mais ou menos interessante, mas tem uma coisa muito interessante que é a segurança para quem faz o investimento. Porque quando eu tenho, primeiro, maturidades até 15 anos para operações de reabilitação, que não é tão comum, e quando eu tenho uma taxa de juros fixa, eu sou capaz de fazer as contas e para isso basta realmente algo tão, enfim, objetivo como o simulador que veio aqui descrito e perceber se a operação é viável ou não é viável. Tenho o compromisso de praticar uma renda correspondente à renda condicionada, portanto os tais 6,7% do valor patrimonial tributário, mas de facto sou capaz de fazer as contas com estabilidade, não correndo o risco que, como sabem, e com certeza que estão aqui alguns promotores na sala, afetou muitas das operações no passado recente, quando as taxas de juros começaram a disparar e não havia equação possível para viabilizar operações, deixaram operações a meio. Quer dizer, esta subtração de risco, o facto de termos maturidades largas e de termos taxa de juros, digamos, fixa durante o período de reembolso do empréstimo, parece-me que é de facto uma boa notícia para aqueles que são os promotores, que, como foi dito, podem ser tanto promotores privados como promotores públicos, e as câmaras municipais têm também usufruído do programa, e eu tenho dado aqui uma volta juntamente com o IRU, uma volta pelo país sobre esta matéria, ainda tive a semana passada, ali com o Sr. Vice-Presidente também, em Viseu, também a visitar, já a entregar chaves, na verdade, e, portanto, quer dizer, está a ter resultados no terreno concretos, não é, com certeza, um PowerPoint, são situações concretas e são obras concretas, e isso, com certeza, que nos deixa felizes e realizados, porque é esse o nosso trabalho. Uma nota final dedicada à habitação. Eu sei que a perspectiva dos diferentes protagonistas relativamente à reabilitação é diversa, é múltipla, e isso é normal. Evidentemente que há um setor da construção que se redirecionou um pouco para a reabilitação urbana e que acha que está aí uma oportunidade. Eu acho que isso é a coisa mais lógica do mundo, desde logo gera emprego, gera riqueza, é um setor de atividade que encontra caminho satisfazendo necessidades do mercado, necessidades das pessoas, e portanto isso para nós é perfeitamente natural e é uma boa notícia. Depois, com certeza, os municípios pretendem, por razões de salubridade, de estética e de segurança, pretendem reabilitar os seus centros históricos. E depois os municípios, porque isso está também no seu quadro de competências, e o Estado Central também, que olha para as políticas de habitação e que está preocupado com a garantia em condições aceitáveis, digamos, suportáveis pelo comum do cidadão, garantir aquilo que é um direito básico, que é o direito à habitação. Queremos todos, precisamos todos ter uma casa, alguns de nós, felizmente, temos mais facilidade em tê-lo, mas há quem tenha menos facilidade. E, portanto, nós temos que ir atrás dessas políticas, porque ter um teto é, com certeza, importante para todo o cidadão e para todo o ser humano. E, portanto, as políticas de habitação são absolutamente centrais. Sabemos que, eu nas minhas últimas intervenções sobre esta matéria tenho sinalizado esta questão de forma completamente desempoeirada. Sabemos que há fenómenos de orientação dos processos das operações de reabilitação para o turismo e, nomeadamente, para o alojamento local. Eu gostava de dizer que vejo o alojamento local como algo muito interessante, vejo como algo que promove a reabilitação, promove a dinamização do setor da construção orientado para a reabilitação, traz diversidade para os centros das cidades, disponibiliza um complemento de rendimento às pessoas que fazem alojamento local, o que é com certeza importante. Tudo isso é muito importante. Em alguns casos, que são casos de situações pontuais, mas que nos cumpre observar, há situações de alguma sobreexploração do alojamento local que começa a ter dois efeitos que me parecem um bocadinho indesejáveis. O primeiro é que reposicionam os preços de aquisição e de arrendamento, reposicionam para valores que são valores intocáveis para quem não estiver no negócio do turismo e do alojamento turístico, não é? Portanto, para mim, ou para este senhor, ou para aquela senhora que queremos alugar uma casa apenas para viver, não é? Não sei se é o seu caso, não é? E, portanto, reposiciona esse preço. Isso, naturalmente, que é preocupante, porque significa que retira a possibilidade às pessoas de estarem nos centros históricos. E, além disso, gera também escassez de oferta, porque, evidentemente, se há
digamos, um propósito mais rentável, as pessoas tomam decisões que são racionais, vão para o mais rentável do que para o mais depressa do que para o menos rentável. E, portanto, cria escassez de oferta do mercado de arrendamento residencial. E nós estamos a observar isso, como digo, de forma desempoeirada. Não há absolutamente nada, como já disse várias vezes, contra o alojamento local, mas não queremos ter algumas partes de alguns centros históricos esvaziados de população residente, não é? As tais crianças a brincar que falava o Sr. Presidente da Câmara durante a nossa visita, para termos apenas uma espécie de fogos onde entram e saem pessoas apenas para o alojamento local. E, portanto, temos que observar também as políticas de habitação. Essas são, com certeza, muito importantes, porque, como digo, vamos ver, este fenómeno da reabilitação orientada para o turismo dos centros de cidades é um fenómeno internacional e não são poucas as cidades onde começou a ser moderado justamente pelo problema que eu acabei de referir. Isso foi feito recentemente em Berlim, foi feito em São Francisco, portanto, naquelas capitais que, de alguma forma, lideraram este tipo de movimentos. Os maiores de grandes cidades do mundo, portanto, não se pense que isto é assim uma coisa de um país como Portugal, que está muito preocupado em ter casa para as pessoas, a casinha do... Não, isto é absolutamente transversal. Os maiores das maiores cidades por esse mundo fora estão hoje, o tema é mais contemporâneo, estão a apostar fortemente na questão da habitação. Como sabem, o maior recente, já tem uns meses, de Londres, Sadiq Khan, adotou a habitação como a sua proposta de valor da sua candidatura e ganhou com base nisso. Portanto, o meu objetivo é habitação, habitação, habitação. O Mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, intitula ou apelida o Mayor de Londres como o seu colega na luta por habitação a preços acessíveis. Portanto, o tema é absolutamente contemporâneo. Não é nenhum sonho de país pequeno nem de cidade pequena. É absolutamente contemporâneo. Toda a exploração da reabilitação e, digamos, dos edifícios para fins turísticos, comerciais, etc., tem toda a legitimidade, é necessária, gera valor, mas cumpre-nos também olhar, tutelar, olhar, cuidar daquilo que é o acesso das pessoas à habitação, porque as cidades e os centros históricos fazem-se de pessoas. Os atores, os beneficiários, aqueles que estão no fim da linha da tal dinamização económica, são pessoas comuns, e essas pessoas têm que ter casas para habitar. E, portanto, com todo o apoio, todo o suporte, todo o entusiasmo, se quiserem, com que apresentamos estes programas e com que, enfim, apoiamos estas operações, temos também este discurso de temos obrigações, já que em muitos casos utilizamos recursos públicos, temos a obrigação de vigiar o interesse público, temos a obrigação de vigiar também o direito à habitação, temos a obrigação de vigiar também as políticas de habitação que não excluam pessoas. E, portanto, é nesse desígnio que nós elaboramos, que nós trabalhamos e, com certeza, repito, para finalizar, que enquanto formos capazes de desenhar instrumentos legais, instrumentos financeiros, políticas e trabalhamos de forma alinhada, articulada com o poder local, com as autarquias, eu acho que estamos no bom caminho e eu acho que, de facto, relativamente aos centros históricos das cidades portuguesas, o que aí vem são boas notícias, muito melhores daquilo que, infelizmente, aconteceu durante o último par de décadas. Muito obrigado.